Graça e paz, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs que assistiram esse vídeo aqui. Boa tarde, estou aqui novamente fazendo um vídeo e mostrar novamente que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó está sendo o nome dele, do filho dele, do espírito dele também, né? O verdadeiro espírito, o verdadeiro consolador. O espírito da verdade é que eu sou batizado por eu recebi do Deus vivo, o Espírito dele, o verdadeiro Consolador, por eu ter me arrependido de uma coisa que eu cometi e que me geraria a morte. Meus irmãos, deixa eu falar primeiro uma coisa que aconteceu. Eu estava vendo o Facebook ali e assisti um vídeo onde um rapaz, isso é no vídeo, tá? Onde o rapaz estava, eu acho que era deve ser favela, né? Dentro de uma favela. E tinha umas pessoas de uma denominação que eu acho que é universal. Mas olha, meus irmãos, não só é universal que é a casa de Satanás, tá? São todas essas igrejas feitas por mão de homens. Todas elas são sinagogas de Satanás. Vou provar que está escrito na Bíblia, né? Vou até mostrar aqui para aqui, ó. Aqui, ó. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o que fez o céu, a terra e o mar, né? Aqui, ó. E tudo aqui, ó, tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Quem constrói essas igrejas? Não são homens? Então aqui, ó, o Altíssimo Deus disse aqui, ó, não habita. Se o Deus de Abraão, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, o Deus de Noé, de Adão e Eva, lá no comecinho, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, disse que não habita, meus irmãos. Então esse Deus que está dentro de todas essas igrejas, não é só universal não, tá? De todas essas igrejas, é o diabo que é o Deus desse povo. É o diabo que é o pai de todos eles. De todos eles. Das pessoas que estão dentro das igrejas, meu irmão. Igrejas feitas por mão de homem. E na verdade a igreja é os apóstolos de Jesus Cristo. Sinal que são pessoas, mas as igrejas verdadeiras são as que creem que Jesus Cristo é o Filho, tá bom? São os que se arrependeram do pecado e que amam Jesus Cristo verdadeiramente, o Filho do Deus vivo. Então, meu querido irmão, deixa eu falar do vídeo que eu vi no Facebook. Tinha um jovem, um rapaz, né, que estava na favela e tinha esses membros, esses discípulos do Bispo Macedo, discípulo da Universal, vamos dizer assim, dos falsos profetas, porque os falsos profetas na Bíblia, meus irmãos, são todos que se dizem ser pastores, tá bom? Todos os pastores que são pastores são falsos profetas, e tem um subordinado dele, os cegos, que seguem esses homens. Então, meu querido irmão, deixa eu voltar ao assunto do vídeo, senão eu vou acabar esquecendo. Aí o rapaz estava ele mora ali, deve ser morador da favelinha dele, aí viu uma pessoa congregar, falar do amor, falar do jeito que eles pregam, né? Prosperidade, né, nessas igrejas, onde o meu pai não habita, o Deus de Abraão. Aí o rapaz não gostou, falou, sai daqui, sai daqui. Aí sabe que a irmãzinha da Universal, só pode ser da Universal, que gosta de entregar jornalzinho, entregou jornal para ele, não quis, e falou a mulher, sai daqui. Aí a mulher está repreendida, em nome de Jesus, está repreendido. Que autoridade essa irmãzinha tem? Sendo que ela está na casa de Satanás, fazendo a vontade das trevas, distorcendo a palavra, porque ela aprendeu da boca dos falsos profetas dela, e ainda manda repreender o jovem. O jovem ficou furioso, não gostou. E aí vem um outro irmãozinho também, mandando já com aquele amor fingido, que é o amor de todos os religiosos que estão nas igrejas. Eles mostram amor fingido. Eles vivem de aparência e de engano, meu irmão. Não há um amor do Altíssimo Deus no coração desse povo religioso. Eu falo povo religioso porque os religiosos habitam nessas igrejas. Os cristãos seguem a Cristo Jesus em espírito e em verdade. O verdadeiro cristão segue a Cristo, dá ouvido à voz do verdadeiro e o único pastor e mestre, que é Jesus Cristo, amém? A quem eu sigo, né? Quando eu recebi o Espírito do Deus vivo, eu dou ouvido somente à voz do verdadeiro, do único e bom pastor, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aí depois veio um outro rapaz também e falou que estava endemoniado o rapaz, está repreendido. Aí, olha só, eles querem, a pessoa pega o jornal para a pessoa dar ouvido à voz dele, que é uma palavra distorcida da Bíblia, para ele se tornar discípulo de falso profeta. Eles querem pescar os religiosos, meu irmão, da igreja, quando pregam nas ruas aí, eles querem botar você na gaiola dos falsos profetas para que você seja contaminado pela língua distorcida desses falsos pastores
sendo ele homens e mulheres, tem até bispa, meu irmão. Tem uma jovenzinha aí que gosta de pregar e ela pensa que ela está fazendo uma grande coisa para o meu pai, não? Ela está fazendo uma grande coisa para Satanás, né? Porque ela está blasfemando do Espírito de Deus vivo, que ela fala que tem o Espírito Santo que fala com ela. Meus irmãos, o Espírito Santo não habita em pessoas, meus irmãos, que estão dentro dessas igrejas, não. Existem dois espíritos na Bíblia, o da verdade e o do erro. E o da verdade não pode habitar nessas igrejas, porque o Deus vivo disse aqui em Atos que não habita. Se ele falou que não habita, como que o Espírito dele vai habitar? Agora, aí eu pergunto, que Espírito está nessas pessoas? Evangelistas, pregadores, pastores, obreiros, presbíteros, missionários, eles falam que tem um Espírito Santo. Que santo que tem nessas pessoas? Que santo? Meus irmãos, aqui, quem está na igreja estão praticando iniquidade. E Jesus Cristo disse, lá no capítulo... E essas pessoas, esses pastores, deixa eu falar, esses pastores expulsam o demônio e fazem maravilha. O povo acredita, o povo que segue ele acredita que ele é ungido. Meus irmãos, é porque ele não olha Mateus capítulo 7, onde diz que Jesus Cristo disse que muitos iriam usar o nome dele para expulsar demônios e fazer maravilha. E são esses pastores aí, todos eles, todos. Evangelistas também gostam de expulsar demônio, missionário, falsos apóstolos. Meus irmãos, foge dessas igrejas. Eu não estou nem falando para você fugir dos pastores, não foge das igrejas, porque se tu ficar dentro da igreja, tu vai ser seguidor desses homens aí. Esses homens que estão trabalhando, fazendo uma missão para Satanás, para que você não vá com Cristo para o céu. Porque Jesus Cristo disse, aquele versículo, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, ele está falando com as pessoas que estão dentro da igreja. Porque todas as pessoas que estão dentro da igreja estão praticando iniquidade, todas elas, meu irmão, todas elas. Se você está na igreja, você está fazendo a vontade das trevas. Você está dando ouvido a espíritos enganadores, que está no teu pastorzinho aí, no teu evangelista, no teu missionários. Eu vejo cada coisa, meus irmãos. Olha, essa igreja, na verdade, dentro dessas igrejas, está virando tem até ídolos. Não, levou um ídolo para dentro da igreja dele, que é esse presidente aí. Eles estão se tornando idólatras. Levou o presidente para dentro da igreja. Eu vi um vídeo que ele estava no púlpito. Eu sei que essas casas não é casa do meu pai, entendeu? Não é casa do meu Deus. O meu Deus foi esse Deus que fala que não habita. Eu não habito em igreja feita por um monte de homens desde quando eu era do mundo, meus irmãos. Desde quando eu não tinha esse amor do Pai. Quando eu era um pecador e não tinha o amor do Pai em meu coração. Não tinha o Deus de Abraão como Pai, porque eu negava o amor dele, que é Jesus Cristo. Então, quando eu estava no mundo, as pessoas religiosas tentaram me pescar. E eu falava, não, eu vou para a igreja, mas nunca fui. Graças ao meu Pai, todo-poderoso Deus. O Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. O Deus que não é o Deus dos religiosos, tá? Essas pessoas que estão na igreja, o Deus dela e o Pai é o diabo. Então, esse meu Deus não habita em templo. Estou vendo aqui que ele não habita. O que eu vou fazer dentro da igreja? Não é verdade? Senão eu estaria sendo desobediente, como todos os religiosos estão. Me perdoe, meus irmãos, engasguei aqui. Eita. Então, meus irmãos, é o que eu falo para vocês, meu irmão. Preste atenção. O Altíssimo Deus, na Bíblia, é porque as pessoas lêem, mas não entendem. Olha só. Na Bíblia, no mundo que a gente vive, tem os filhos do diabo e tem os filhos do Altíssimo Deus, que são poucos. Esses poucos são escolhidos. Esses poucos são as verdadeiras igrejas, a quem devemos dar ouvido, a quem devemos ajudar a eles alimentar, que são os pequeninos. Eu me tornei um desses. Eu não estou me exaltando, não. E eu não estou também pedindo ajuda, porque não é você que ajuda um dos pequeninos, não é o meu Pai. O Deus vivo, ele disse na Bíblia que pode alimentar um dos passarinhos, então ele pode alimentar um dos pequeninos dele. Usando quem? Pessoas. Entendeu? Então eu sigo a Cristo, eu trabalho para o Deus vivo, eu não sou mais escravo. O espírito que está em mim não é o espírito da escravidão. Se fosse o espírito da escravidão, eu estaria trabalhando de carteira assinada e dando do bom e do melhor para aqueles políticos, aqueles que vivem do bom e do melhor do suor do povo. Então eu me tornei eleito, meus irmãos. Eu estou realmente salvo, estou esperando só Cristo vir me levar. E Ele está pertíssimo de vir esse mundo. Meus irmãos, nesse mundo, aos que eu falei, o povo do Altíssimo Deus, lá, se vocês repararem bem, em Noé, vamos em Noé. Noé, ele estava no meio de um monte de pessoas que estavam fazendo coisas que está desagradando ao Deus de Abraão. Eu falo do Velho Testamento, tá? Estou falando do pai, estou falando do filho não. O filho é o novo.
Mateus em diante. Mas Jesus Cristo já estava na glória, do lado direito do Pai, no Velho Testamento, tá? Ele estava sentado do lado direito do Pai dele. Então, o Altíssimo Deus viu um justo no meio do povo que estava fazendo um monte de coisa errada, né? Noé. Ele viu Noé e falou para Noé assim: Noé, faz uma arca aí e bota você, os animais também. Olha só, o Altíssimo Deus preferiu salvar os animais do que um povo que estava sendo, né, fazendo coisa que estava desagradando a ele. Então, aquele povo que estava desagradando não tinha o Deus de Abraão como pai, e o Altíssimo Deus não era Deus dele. Tanto que mataram todo mundo, só deixaram Noé, os 3 filhos de Noé, as 3 esposas dos filhos de Noé e a esposa de Noé. E entrou na arca com os animais. Deixou aquele povo morrer tudo. Matou todo mundo. Aí as pessoas falam: Deus é amor. Deus ama todos nós. Ama, tem certeza? Esse Deus aqui, ó, esse Deus que habita em tempo, que não habita em tempo feito por mão de homem. Meu querido irmão e irmã, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se você estiver vendo esse vídeo, se assistirem, Jesus Cristo que ama todos nós, Jesus Cristo, só que milhares de pessoas não amam Ele, você está entendendo? E quem não ama Ele não é amado pelo Pai dele, e nem filho do Pai dele são essas pessoas. Então, essas pessoas que negam o amor do Pai, que é Jesus Cristo, são filhos do diabo. Filho do diabo, você é religioso, tanta pessoa também que está no mundo, mas eu falo mais das pessoas religiosas. Jesus Cristo, ele não julgava um ladrão, uma prostituta, não. Jesus Cristo só falava palavras pesadas para quem? Para os sacerdotes. Quem são os sacerdotes no dia de hoje? São os pastores. E os gentios também, né? Que davam ouvido a sacerdote e não davam ouvido a Jesus Cristo. No dia de hoje, as pessoas seguem os falsos profetas, que são os pastores, e não seguem a Cristo. Essas são ovelhas perdidas, meus irmãos. Estão dando ouvido a espíritos enganadores. Então Noé foi liberto, só Noé e a família, e os 3 filhos dele, a nora, né? E os animais. As pessoas morreram todos, ele matou tudo. Morreu tudo afogado, tudo. É como também Josué. Josué tinha um povo, o povo que seguia Josué, quando ele combatia com outro povo, o Altíssimo Deus era com Josué, não era com outro povo. Então o outro povo não pertencia ao Altíssimo Deus, não era do Altíssimo Deus. Por isso que o que estava com Josué sempre vencia a guerra. Tanto também com Moisés. O povo, quando andava com Moisés, se desobedecesse a Moisés, estava contra o Altíssimo Deus. O Altíssimo Deus que fez? Matava ou mandava matar os que desobedeciam a Moisés. Então aquele povo, o Altíssimo Deus matava, como no dia de hoje. As pessoas estão mortas espiritualmente com o meu Pai. O meu Pai é o Deus vivo. É o Deus que não habita em templos feitos por mão de homem. Esse é meu Pai. Eu recebi o Espírito dele, meus irmãos, em 2016. E ele que me alimenta, ele que me sustenta. Eu como tudo que ele me enviar. Eu não como mais como eu comia antes, que eu trabalhava, né? Então comia de tudo, e comia da melhor comida. Agora eu não como o que eu comia antes. Eu sou sustentado pelo Deus vivo. E o que ele me enviar eu como. Entendeu? Usando pessoas para me ajudar. Mas aí, deixa eu te falar, eu sou batizado com o Espírito de Deus vivo, eu não sou batizado nas águas. Batismo nas águas é doutrina de demônios. Os pastores pensam que eles são João Batista. Os pastores julgam e tem a cara de pau de falar assim: eu julgo porque eu falo a verdade. João Batista também julgava, então ele julgava João Batista. Não, eles querem comparar eles com João Batista. O João Batista foi enviado pelo Deus vivo. Esses pastores foram enviados, esses falsos profetas? Não, nenhum deles, meu. É eles que se nomeavam a ser pastor. Às vezes um pastor velho vai nomear outra pessoa para ser, você vai ser pastor, você vai ser obreiro, você vai ser evangelista. Então é eles que se nomeiam. Foge dessas sinagogas de Satanás, meus irmãos. Que o Deus de Abraão não habita em nenhuma delas. Vocês estão perdendo tempo. E estamos pertíssimo. Tá? O Filho do Altíssimo Deus está pertíssimo de ver esse mundo. E se você continuar sendo desobediente indo para a igreja, você vai ficar aí. São vocês religiosos que vão dizer Senhor, Senhor, e ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir o teu clamor, porque você ficou fazendo a vontade das trevas, dando ouvido a espíritos enganadores que está no teu pastorzinho aí. Esse homem que você acredita no que sai da boca dele, uma palavra distorcida da Bíblia, e eles estão todos se enriquecendo. Às vezes tem um pastor que não se enriquece, mas ele tira o quê? 2 mil, 3 mil reais, 4 mil. Os outros tiram 20 mil, 30 mil.
Esses pastores conhecidinhos da mídia, vocês sabem que tem casa nos Estados Unidos, tem jatinho, tem fazenda, tem sítios, é esses daí. Esses daí que tem um monte de sinagogas. Em todas as cidades ele tem uma casinha lá, ó. Tem a matriz, né? Que a igreja dele é maior. E tem as sinagoguezinhas, as sinagogas pequenininhas deles que estão espalhadas na cidade pequena, uma cidade grande também, né? Morro, favela. Tem lá uma sinagoga, que é essas igrejinhas aí, onde o meu pai não habita, e nem o filho dele, e muito menos o espírito dele. O espírito da verdade não pode habitar a igreja, meu irmão, porque o Altíssimo Deus disse aqui em Atos que não habita. Como é que o espírito dele, o verdadeiro Consolador vai habitar? O espírito do Altíssimo Deus não é desobediente não, meu filho. Então o espírito que está usando essas pessoas aí, bispas, pastoras, missionárias, presbíteras, sendo ela homens e mulheres, é o espírito do erro. Eles não sabem porque as trevas já cegaram ele, todos eles. E não adianta você falar para ele que não vai entrar na cabecinha dele não, porque ele já está com a mente destruída, a mente de todos eles estão destruídos. Tanto dos homens quanto das mulheres, missionários, tanto homem quanto mulher, pastor, pastoras, falsos apóstolos, bispas, até bispas tem, cara. Eu vi uma menina aí falando que é bispa, eu sou bispa. Olha só, meus irmãos, pelo amor de Deus. Essa jovem já está destruída. E as pessoas não sabem, mas elas estão blasfemando do Espírito do Deus vivo, tá? Porque elas falam que são batizadas com o Espírito do Deus vivo. Elas mesmo falam, sai da boca delas. Eu tenho o Espírito Santo. Meus irmãos, essa alma já está destruída. Deixa quando Jesus Cristo vier. Eu quero ver se esses pastores, tanto homem como mulher, bispos e bispas, presbíteros, missionários, quero ver se esse povinho aí vai com Cristo para o céu. E quando eles ficarem aqui, eles vão ficar perdidos, loucos, eles vão ficar chorando amargamente, porque Cristo não levou ele. Olha que ele pensava que tinha um Espírito de Deus vivo, né? Ele tem um Espírito de Deus vivo, aí expulsa demônio, faz maravilhas. Aí esquece lá em Mateus 7 que Jesus Cristo falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, se você ainda não foi contaminado por essas igrejas, não entra nessas igrejas, meus irmãos. Busca o Deus de Abraão lá no teu quarto, como eu faço. Leia a Bíblia. A Bíblia para mim, como eu falo, ela é alimento, ela não serve para mim de livro de estudo. Eu não faço a Bíblia de estudo, eu só leio a Bíblia, não leio outros livros. Só a Bíblia que eu leio. Seja obediente ao que está escrito aqui. Porque aqui está dizendo que dízimo é alimento. Você tem que obedecer aqui. Não ao teu falso profeta que transformou o dízimo em dinheiro. Que é alimento em dinheiro. E um bando de cegos que lê a Bíblia, mas não obedece, dá dinheiro para o pastor. Aqui está dizendo que Santa Ceia é um pedaço de pão. A pessoa está comprando pão para os ricos, suco, dando Santa Ceia aí. As pessoas comem. Se um mendigo entrar dentro de uma igreja, meus irmãos, na hora da Santa Ceia, ele vai comer a Santa Ceia. Meus irmãos, essas igrejas, eles fazem doutrina de demônios, meus irmãos. São demônios ali dentro. Satanás, ele está agindo usando pastores. E você está dando ouvido a esse Satanás. Você está se prostrando e adorando a ele. É por isso que ele diz lá em Lucas: se prostrarem e me adorarem, eu dou. Eu dou o quê? Dá as coisas. Por isso que muitos prosperam e outros não. Porque ele dá a quem ele quer. Quem? Satanás. É ele que está em todas as igrejas. E o diabo, ele é o pai dessas pessoas aí que estão na igreja. Todas as igrejas. Não existe, minha igreja não, minha igreja é pequena. Cara, eles estão idolatrando até o Bolsonaro, cara. E o mais engraçado é que eles oraram tanto pelo Bolsonaro antes da eleição, Antes da eleição, e quem ganhou foi o Lula, que ia para o candomblé. E o outro foi para várias igrejas, fazendo cara de santo, ficava todo com a cabeça cabisbaixo, e a mulher dele se desgoelando, falando de Deus para cá, Deus para lá, também adorando o diabo, porque o Altíssimo Deus disse aqui que não habita em igreja feita por um monte de homens, ficou tagarolando na igreja e aí não ganhou nada. E o Lula, que é macumbeiro, ganhou. Que é macumbeiro não, que ele frequenta esses troços aí, entendeu? O Deus de Abraão que botou o Lula lá para a presidência foi o meu pai. Foi o meu pai, meus irmãos, que botou o Lula. Não botou esse Bolsonaro aí. Eu não sou Lula não, entendeu, meus irmãos? Eu estou falando que é o meu pai que nomeia, é o meu pai que bota as pessoas lá no trono, lá na presidência. Porque o diabo ele estava, o Lula, ele frequenta o centro de macumba, então o diabo está lá, mas o diabo também está dentro da igreja. Satanás está dentro da igreja.
Todos os dois são a casa dele. Só que as pessoas que entram para a igreja se tornam 2 vezes filho do diabo. 2 vezes filho do diabo. Aí foi lá, fizeram até cantaram até louvores, inventaram um louvor para o Bolsonaro. Oraram. Que Deus que dele, que Deus. Se o Deus dele fosse o meu pai, o pai de Jesus Cristo, o Bolsonaro ganhava. Mas cadê que o Bolsonaro ganhou? O Bolsonaro ganhou? Que adianta, cara? Levar um presidente para dentro dessas casas de Satanás, que essas igrejas é casa de Satanás, meus irmãos. Não é casa do Deus vivo, não. E muitos estão pondo o nome dele em vão dentro dessas igrejas. Ele falou aqui que ele não habita. Aqui, ó. Não habita, tá vendo aqui? Tá embaçado aqui, ó. Não habita em templos feitos por mão de homem. O Deus de Abraão não habita. Então esse deusinho aí que está na igreja é o diabo. E muitos estão adorando e se prostrando aí. Quando Jesus Cristo vier, vocês religiosos vão ficar tudo aí. Todos vocês que estão dentro da igreja. Vocês não vão. E se eu fosse vocês, nem falava, pô, que dia que Jesus Cristo vem logo, vem logo. Não pensa na vida de Jesus Cristo. Se arrependa da tua iniquidade primeiro. Para depois ficar clamando o Filho do Altíssimo Deus. Não fica clamando ele agora não, porque senão você vai ficar aí. Enquanto você estiver dentro da igreja, você está praticando iniquidade. O falso profeta não vai falar para você isso não, porque ele quer que você fique na igreja lá, enchendo o bolso dele de dinheiro, sendo enganada por o espírito dele, enganador. É por isso que tem muita gente com a mente destruída aí, ó, religiosa, com a mente poluída, totalmente destruída, jovens, crianças, até crianças, cara. Tem uma criancinha aqui que fala a Bíblia, fala bem pra caramba da Bíblia, uma criança, daí tem uns 8 ou 9 anos, olha só, já está com a mente destruída, filho. Já está com a mente destruída. Meus irmãos, aconteceu muita coisa espiritual no Rio comigo, que se eu contar aqui, não vai dar, porque o vídeo vai ficar grande, vocês não vão acreditar. E o pior é que essas pessoas que eu conversava eram religiosas, tem que ver como é que eles ficavam perto de mim, religiosos. Às vezes também tinha pessoas que não eram religiosas, mas tem pessoas que saíram da igreja, mas está com a contaminação na cabeça ainda, está contaminado. Ainda fala do dízimo, tem que dar o dízimo, olha só, não está na igreja mais, mas lembra do dízimo, então tem que dar o dízimo para o pastor, olha só. Não está mais na igreja, eles foram contaminados, já estão com a mente destruída também. Olha, o culpado sabe quem é? O pastor. Com esses espíritos do erro aí, eles não vão obter perdão por causa disso. Porque eles contaminaram o povo do Altíssimo Deus com essas palavras distorcidas da Bíblia. Ele não obterá perdão não, nenhum pastor, pregador, missionário, essas pessoas que blasfemam do Espírito, que falam que tem um Espírito, eu tenho um Espírito Santo, tem nada, filho, está blasfemando do Espírito de Deus vivo. Sabe o que é blasfemar, meus irmãos? É dizer que tem algo e não tem. Você fala que tem, eu tenho um carro, eu tenho uma geladeira, mas você não tem nada. É isso que é blasfemar. É como esse povo aí, religioso, que fala, eu tenho um Espírito Santo, eu falo em línguas, língua satânica que você tem. Porque a língua dos anjos, o anjo quando falava com Pedro aqui, e com os outros escolhidos, como Abraão ouviu a voz de Jacó, ele falava a língua dele, não falava essa língua lá, baixura, não sei o quê. Vai lê a Bíblia e entende aqui, meu querido, e obedeça, para de ficar dando ouvido a esses espíritos enganadores aí, ó, que fica falando essas línguas satânicas, aí as pessoas ainda glorificam essas línguas satânicas. Vocês estão adorando a Satanás, filho. Acorda, povinho. Eu falo desses povinhos religiosos, vocês que estão blasfemando do Espírito do Deus vivo, você não obterá perdão não. Todos vocês, pastores, evangelistas, pregadores, presbíteros, missionários, essa tropa aí, cantores gospel também, os cantores que falam que tem um Espírito de Deus vivo, não tem, e pessoas também que falam que é batizado com o Espírito de Deus vivo. Fica aí expulsando o demônio na rua aí, e botando nas redes sociais, mostrando, pensa que o Espírito que está nele é o Espírito do Altíssimo Deus. Não é, meus irmãos, não é. Então, meus queridos irmãos, fiz esse vídeo aí, eu vou botar no YouTube aí, escuta, olha, vê, preste atenção e obedeça ao Deus de Abraão, leia a Bíblia e obedeça o que está escrito nela, não obedeça esses homens que se chamam pastor não, e saiam das casinhas dele, da gaiola dele agora, saia das gaiolas dele, porque Jesus Cristo está pertíssimo de vir esse mundo. E se você não fizer isso, você vai ficar aí com os seus falsos profetas, e nesse dia que Jesus Cristo vier, a máscara de todos os pastores vão cair, porque todos eles vão ficar na terra, ninguém vai com Jesus Cristo, os falsos pastores, os pastores, né? Todos os pastores são falsos, porque eles falam a mesma língua, eles cobram o dízimo, eles fizeram casa, eles construíram um templo sem a mão do Deus vivo, construíram igrejas,
sendo elas grandes e pequenas, vão ficar todo mundo aí, e as máscaras dele vão cair. Muitos vão ficar debochando dos pastores, vão falar, pastor, tu não é o bonzão, tu não é o santo, porque tu não foi com Cristo? Vão ficar debochando desses homens aí, ó. E preste atenção, que todos eles vão pôr o chip, a maioria deles vão botar o chip e vão exigir que vocês ponham o chip, hein? Cuidado. Então fica todos na paz aí, e tenha uma abençoada tarde de quinta-feira.